Ômega Web Rádio. Boa noite, hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre a questão da prisão do prefeito do Guarujá, as consequências disso, a soltura dele diante do Tribunal Regional Federal, quais foram as consequências, as acusações, há quanto tempo isso vem desenrolando, né, pela Polícia Federal, como é que isso aconteceu e por que que essa prisão aconteceu agora. A gente vai falar também um pouquinho sobre a fala do presidente hoje na ONU e vamos debater algumas questões que estão afetando aqui o nosso país diante de toda essa conjuntura da Covid e dos desdobramentos que essa pandemia vem trazendo aqui para o nosso país. Hoje é dia do radialista, né? Então vamos comemorar aí, parabéns a todos os radialistas, dia da árvore também, né? Então, e amanhã começa a nossa primavera. Então, é isso, Emerson? Com certeza. Boa noite, Raquel, boa noite, Marcelo, boa noite, internautas. Um dia bastante agitado, bastante coisa para a gente conversar. Os nossos convidados são já conhecidos de muitos aí, mas sempre abrilhantam o programa quando participam. Parabéns aos radialistas. Estou participando meio que indiretamente desse mundo do radialismo, coisa que eu nem imaginava. E daqui a um pouco faremos um ano, né, Raquel, de Sim. programa. O tempo voa também, enfim. E aí, sem alongar muito a conversa, vamos apresentar nossos convidados para discutir o tema de hoje. Por favor, Raquel. Bom, Marcelo, então você coloca primeiro na tela o Chagas, que é o cientista político. Boa noite, Chagas, tudo bem? Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos internautas, e especialmente aos jornalistas que fazem rádio, né? Aliás, fiz muitos anos rádio, né? E sempre me pergunto, o que você gosta mais? Escrever, participar de rádio ou de televisão? Rádio. Rádio é a coisa mais gostosa que tem. E a rádio, ela se recuperou, vamos dizer que a rádio ressuscitou com a internet. Hoje a rádio é uma televisão, né? E de uma forma muito mais abrangente, pega todo mundo. Então, para mim, fazer rádio é uma alegria muito grande. E estamos aqui para falar um pouco de política nesse Brasil que não morre de tédio. Chagas, desculpa, Raquel. E aproveitando que você falou uma coisa que é engraçada. Várias pessoas que trabalham nos três meios falam que preferem fazer rádio. Não sei se tem a questão memória afetiva, de repente, de pai, mãe, escutar rádio, lembrar quando era criança, enfim. Mas eu já ouvi várias e várias pessoas que trabalhou em televisão, escreveu, mas o negócio é o rádio. É o rádio. O rádio, você tocou num ponto, a memória afetiva, né? Quando era pequeno, a televisão era preto e branco, não tinha grande programação, então eu ia para o quarto, até o radinho companheiro, era um radinho chamado companheiro. E ali eu via política, sempre gostei de política e esporte, né? E depois aconteceu, fiz jornalismo, fui fazer televisão e rádio ele é importante, ele não pode ter branco, você precisa estar toda hora atento no rádio. Sim. Isso te cria um dinamismo muito grande. E o rádio é a coisa mais gostosa porque você fala de tudo com todo mundo e sem estar preso à questão. Hoje sim, ainda a questão da imagem, né? No passado não tinha a questão da imagem, a gente ficava mais solto para falar. Hoje também a gente tem a questão da imagem, também tem que cuidar da imagem. Mas o rádio ele era muito mais dinâmico e descontraído. De qualquer forma, se não fosse a internet, hoje a rádio não teria a dimensão que tem hoje. E principalmente a web, né? A web, Taiwan estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Então é a coisa mais fabulosa. Um exemplo é o nosso programa, né?
O exemplo é o programa de vocês, um alcance mundial. Talvez em Angola estejam assistindo a nossa live aqui. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai chamar o Dr. Macedo. Boa noite, Raquel. Boa noite, Chagas. Boa noite a todos os web ouvintes, né? E também um especial parabéns a todos os radialistas que há décadas, quase um século, vem abrilhantando toda... Né, e eu acho mais interessante do rádio, eu acho que ele atinge a tudo e a todos, sem distinção, sem preconceito, sem absolutamente nada. Eu acho que é o mais socialista dos meios de comunicação, né? É o mais social de todos. Exatamente. Bom, então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da prisão, né, do prefeito do Guarujá, do Walter Suman. Ele foi preso, né, diante de uma... Da Polícia Federal, que está há mais de um ano já fazendo uma operação, né, a Operação Nácar, e aí culminou na prisão dele, do secretário de Educação. Então, eu queria primeiro que o Chagas falasse um pouquinho sobre essa questão política, né, porque ele é do PSDB, o PSDB está passando por uma série de movimentações agora para as eleições de 2022, e como é que isso pode afetar a questão não só do PSDB, mas também das eleições aqui na Baixada. Deixando a questão jurídica de lado, vocês advogados podem tratar muito melhor do que eu, e em questão jurídica eu tenho muita precaução, porque eu prefiro esperar o inquérito, eu prefiro esperar a ação penal, e para depois se manifestar, ver os fatos e também ver os fundamentos jurídicos. Na questão política, aqui não é nenhuma visão jurídica. O que passa para a população? Mais uma vez, um escândalo político. Mais uma vez, os políticos se aproveitam de uma situação, e de uma situação grave, no meio de uma pandemia, com muitas mortes, para se aproveitar e ter um desvio de conduta e desvio de dinheiro público. Não estou dizendo que isso aconteceu, só estou dizendo que para a população, vendo as pesquisas, vendo a reação da população, mais uma vez, os políticos se aproveitam de uma situação ou de uma oportunidade para ganhar em benefício próprio. E o pior, imagina hoje uma pessoa que teve um ente querido morto por causa da Covid. Às vezes até teve o melhor tratamento que possa ter no hospital, mas que ele entende que não teve esse tratamento e um determinado político desviou dinheiro. É terrível. Para o PSDB, sendo mais direto, é mais uma mancha para o PSDB. O PSDB está extremamente rachado. Inclusive, pela primeira vez, o PSDB vai ter uma prévia para a presidência da República. São 4 candidatos. E no caso do PSDB assim, rachado, e vem mais um fato, além daquele do Aécio no passado, vem mais um fato, e agora aqui na Baixada, que mancha não só o mundo político, mas no caso especialmente o PSDB, e ele foi agora para o PSDB. E isso que é pior, ele foi agora para o PSDB. Isso mancha muito. Em termos políticos, eu considero a administração dele muito boa. Eu não vou entrar no lado jurídico, se houve ou não houve desvio de conduta, se houve ou não houve desvio de dinheiro público, se houve um aproveitamento indevido das transferências de recursos estaduais e federais. No ponto de vista de administração, ele vinha muito bem, tanto que foi reeleito com relativa tranquilidade e vinha fazendo uma boa administração. Isso causa um impacto muito grande na população. Isso acaba, até uma pessoa que eu acreditava, que eu gostava, que eu votei, ele pratica um ato desse, desanimador para a população de uma forma geral. Agora, politicamente, fica difícil ele se recuperar. Ainda que, no final do inquérito, no final do processo, ele seja absolvido, ele, em termos políticos, ele está bastante prejudicado, e devido às cenas mostradas por jornalismo, certas cenas, elas pegam muito, e a cena mostrada, ele sendo preso com a toalha ou um pano enrolado nas algemas, socialmente ele já está condenado.
acho muito difícil ele se recuperar perante o eleitorado que até votou nele, que até acreditou nele, embora ele possa até terminar a administração pública com uma boa aceitação, com uma boa gestão, ele politicamente, ele dificilmente ele irá se recuperar, independentemente do final da ação penal. Sim. Bom, agora eu gostaria de saber a opinião do Dr. Macedo, né? Porque, na verdade, eu verifiquei algumas coisas, por que isso foi levado à prisão dele, porque a Polícia Federal verificou que ele ocultou patrimônio eleitoral, né? Na verdade, ele comprou uma casa, colocou do nome de um secretário, no secretário de Desenvolvimento, e aí tinha um contrato de compra e venda entre os dois, aí vendeu essa casa por 1,5 milhão, enfim, fora o dinheiro que foi encontrado. Então, sob o ponto de vista jurídico, a defesa dele fica bastante prejudicada nesse sentido, né? Oi, Macedo, você está ouvindo a gente? Desculpe, não, ficou parado um tempinho. Eu não ouvi, me perdoe. Então tá bom, então eu vou refazer a pergunta. Eu estava falando sobre a questão da operação, por que acabou levando à prisão dele, então, né, ocultação de bens para essas eleições. Na verdade, ele declarou que tinha 500 e poucos mil reais em bens, e aí foi verificado que ele tinha adquirido um apartamento que colocou no nome do secretário de Desenvolvimento, e havia um contrato de compra e venda entre os dois. Além disso, pagamento de boletos para joalheria em dinheiro, e algumas questões nesse sentido. E a defesa dele, com relação em especial, né, os contratos, que é a Provida que está envolvida nisso, e que aí a gestão teria havido superfaturamento, enfim, uma série de irregularidades nessa gestão na área da saúde. E a defesa dele, principalmente por causa do dinheiro que foi achado, né, dinheiro vivo, a defesa dele fica um pouco prejudicada diante dos elementos aí bastante comprovados. Eu gostaria só de fazer uma coisa que pelo que eu pude aprender ou compreender de tudo isso aí, é que são duas situações distintas. A Operação NACA, ela se restringia à busca e apreensão domiciliar, várias pessoas. Isso foi feito. Quando encontraram os ativos, o dinheiro, foi feito ele não teve condições de demonstrar a origem daquele dinheiro, foi feito um outro procedimento, uma prisão em flagrante com relação à ocultação dos valores. Então, são duas situações distintas. Tanto que na primeira, ele não havia só a busca, não havia prisão temporária contra ninguém. A segunda circunstância, a localização do dinheiro, é que ensejou a prisão em flagrante, que em primeiro momento, o processo corre sob sigilo, né? Para que se consegue se linkar aí dentro de um raciocínio, foi convertida em sede de plantão, né? Que o relator era o desembargador, eu não sei se flagrante foi para outro desembargador, ele acabou substituindo a prisão por outras medidas diversas da prisão preventiva. Então, por isso ele foi solto, mas dentro das condições era dele não se comunicar com o secretário que foi preso junto, o secretário de Educação. De Educação, isso. Né? Então, são duas situações distintas. Eu não sei se o flagrante foi distribuído para o desembargador Maurício Cato e a Operação NACA ficou com o doutor Nino Toldo, ou se foi em sede de plantão, isso eu não saberia dizer. Por conta do processo. Foi no plantão. Inclusive, acho que o desembargador que deu a liberdade, ele tem um sobrenome, acho que japonês, alguma coisa assim, não lembro o nome. Maurício Cato. Maurício Picasso Cato. Né, foi ele que até apareceu no jornal, que foi às 23h46, parece, às meia-noite, uma coisa do gênero. Mas são duas situações distintas. Essa operação, NACA, né, isso aí, quando já vi uma denúncia antiga,
já do ano passado, por parte do gestor da OS, né? Ele disparou para tudo quanto é lado, disparou para a Polícia Federal, para o Ministério Público Estadual, para o Ministério Público Federal, para vários órgãos de fiscalização. Para a Câmara, né? Para a Câmara, que a Câmara, inclusive... Arquivou, pelo que eu arquivou o pedido de comissão para impeachment, né? Que agora parece, pelo que eu li hoje, já foi instalada, né? Foi. Já foi instalada e agora... o Chagas pode falar isso com muito mais propriedade que eu, mas a perda política, eu acho que ela é irreversível, né? Uma situação muito complicada para ele, inclusive, eu acho até no caso de gestor público, ele se reconduzir ao cargo, né? Normalmente seria até, eu entendo que até seria mais lógico, ele pediu afastamento para se defender, né? Enquanto ele mantiver toda essa situação, eu acho que o desgaste se torna ainda maior, né? Porque toda a população começa a ver, por outro lado, sem entrar no mérito de absolvição ou condenação, sem fazer nenhum juízo de valor, mas o desgaste é muito grande. E a declaração dele hoje, para mim, do ar-condicionado, foi uma coisa risível, né? O que eu acho que pega muito, né, nessa questão, lógico, tem a questão da prisão, sair algemado, algema coberta. O que eu acho que pega hoje em dia é a questão do dinheiro. Por mais que ele justifique a origem do dinheiro, que nem ele falou, que tem, acho que uma fazenda, que produz, que todo ano, que declara isso, aqui. Eu acho que ele, como prefeito, como gestor público, ter a quantia que ele tem de dinheiro na casa dele, no gabinete, em outro local, se você falasse assim, não, eu tenho, sei lá, 5 mil reais, que é para pagar uma despesa de funcionário, alguma coisa, você até que meio que entende, vai. Não seria o ideal, mas você meio que entende. Agora você ter no gabinete do prefeito 45 mil reais, aí você tem num outro lugar mais 70 mil reais, você tem num outro lugar 300 mil reais. Por mais que ele fale que está declarado, eu acho que hoje em dia pega muito. Até que, como a gente está falando, a questão de vai ser investigado, se é culpado, se lá na frente vai ser absolvido, não vai ser absolvido, vai ter toda a questão de defesa, enfim. Até pode provar que o dinheiro realmente tem origem lícita, aquela coisa. Mas nesse momento, eu acho que pega. Nesse caso, o que pega é justamente a questão do dinheiro. O povo brasileiro ele ainda está muito machucado pela questão da corrupção. Inclusive, quando se discute hoje muito política, leva-se para o lado da corrupção. O brasileiro ele chegou num ponto que ele não admite, mas quando eu digo corrupção, já não é corrupção, prevaricação, é desvio de dinheiro público, prefiro sintetizar. Quando pega dinheiro e que não se explica a origem, para a população, para o povo, ele praticamente fica um político irrecuperável. Agora, para o mundo político, que a gente vive o dia a dia, quando um político, principalmente chefe de executivo, diz que aquilo é sobra de campanha, dinheiro de campanha, essa é a maneira mais fácil que se tem para se livrar de uma pena maior. Então, para o mundo político, nos bastidores a gente fala, olha, já vem de novo aquela justificativa, porque a pena para desvio não é desvio de dinheiro público, é sobra de campanha. Independentemente disso, para a população, depois de um ano em casa, em que mesmo sendo o secretário da Educação, que envolve a saúde, mesmo que não tenha sido desvio de dinheiro da saúde, para a população, pegou muito dinheiro hoje, não tem origem, pegou dinheiro vivo em casa ou em qualquer lugar, a população já condena, independente, ele pode ser absolvido lá na frente, chega lá no STJ, no STF, ele foi absolvido. Para a população, ele é condenado. Socialmente, ele fica numa situação bastante difícil. O impeachment é uma questão política, tem que ter fundamento jurídico, e aí os indícios são fortes, né? Verdade seja dita. Sem pré-julgar, os indícios são fortes, tem facilidade em ter o fundamento jurídico. A questão do impeachment vai ser a pressão do cidadão do Guarujá. De acordo com a temperatura do cidadão do Guarujá, da imprensa,
ele vai ter um processo de impeachment levado à frente ou não, ele vai ser impedido ou não. Vai depender muito da movimentação política. O que decide impeachment é a pressão popular. No caso de prefeitura, não precisa gente na rua. No caso de presidente, precisa de gente na rua. No caso da prefeitura, não. E a tendência, hoje, devido a esses indícios serem muito fortes e ele está enfraquecido, é haver uma composição para pedir o seu afastamento. E na hora que vier o afastamento, ele não volta mais para a prefeitura. Sua situação é delicada. Ainda que ele passe o impeachment, ainda que ele consiga fazer uma boa administração, politicamente, ele não pode ser reeleito prefeito, politicamente, para voos mais altos, ele está bastante prejudicado. Ainda que nessa questão política, eu acho que o impeachment também está muito envolvido na questão dele se isolar ou não se isolar politicamente, né? Quer dizer, se ele tem mais articulação política ou não, porque, na verdade, eu acho que é isso que define se aquele político vai ser impeachmentado ou não. Se ele vai ser abandonado ou não. Se ele vai ser abandonado ou não. Porque a gente viu o governador do Rio numa situação e ele foi impeachmentado e ponto. E a gente vê outros governadores que estão numa situação, às vezes, até pior e que não sofreram impeachment. Então, eu acho que o impeachment está muito mais ligado a essa questão dele ficar isolado, né? E o comportamento dele do que propriamente se aquilo é pesado, se não é, se tem prova, se juridicamente ele vai ser condenado ou não. Eu acho que na questão do impeachment é muito isso. Para o mundo político, não importa se o crime é grave ou não é grave. O que importa para o mundo político é a relação que ele sempre teve com os políticos e se ele vai ter capacidade de manter essa articulação ou vai perder essa articulação. No momento que os vereadores perceberem que a sociedade é contra, por mais que ele tenha articulação, o próprio mundo político afasta. Agora, dentro da Câmara, ele vai ter que trabalhar muito, manter essa articulação que você falou. Se ele não mantiver essa articulação, se ele tiver que ser afastado, ele perde essa articulação e não volta mais. E precisa ver também o vice. Qual vai ser o movimento do vice com os vereadores? É uma relação política. Ele pode ter cometido um crime pequeno e sofreu impeachment. Ou pode ter cometido um crime muito grande e não sofreu impeachment. Aí impeachment é relação jurídica. Relação jurídica não, relação política. E a pressão da sociedade e da imprensa. A imprensa é importante. Sim. Bom, agora, sob o ponto de vista jurídico, doutor Macedo, o senhor acha que eu vi que a COAF ela ajudou a fazer essa denúncia, a apurar algumas questões, inclusive já tinham 4 contratos que já estavam apontadas algumas irregularidades, mas a gente sabe que no fim a gente viu já alguns políticos aqui serem pegos também com dinheiro vivo e acabarem não sendo condenados em razão disso. Na sua visão, é lógico que a gente não pode fazer pré-julgamento, porque nem os fatos a gente conhece direito, mas pelo que foi visto, a base para poder fazer uma condenação? Elementos para... Agora a investigação vai seguir, né? Sim. Tem outros players aí, outros envolvidos, outros investigados, que tem que também dar origem de tudo. Especialmente parece que também envolve hospital de campanha e outros pontos aí que devem ser muito exaustivamente. E essas investigações dificilmente são curtas, né? Porque elas ainda devem ser... Tem só a fase de análise do material apreendido vai demandar alguns meses. No curso desses meses, esse impeachment eventual impeachment já foi julgado. E tem a característica que ele está no primeiro ano de mandato, né? Se forem impeachados ele e a vice, Guarujá provavelmente terá uma nova eleição. Sim. Vai ser uma coisa bem complicada. Como o Chagas falou, né? Agora depende de articulação, mas eu acho que ele ir para o embate agora, como ele está se colocando,
eu acho que é uma coisa um pouco prematura. Ele vai ter que demonstrar, mas de uma forma mais serena, menos agressiva, né? Mais nos bastidores, né? Exatamente, sem se expor demais. Eu acho que a exposição dele hoje foi muito, muito grande e foi muito negativa. Aquela situação da algema, todo mundo jurídico criticou, porque aquilo lá foi realmente uma violência, não havia necessidade de darem publicidade dele sendo colocado no chiqueirinho lá, na parte de trás da viatura, e essa imagem vazar. Ali foi realmente uma violência contra a pessoa dele, né? Queiramos ou não, existe a liturgia do cargo. Eu acho que ele merece um mínimo de dignidade, né? Isso não só ele, como qualquer ser humano. Então, o vazamento daquilo ali foi uma coisa que eu acho que machucou a imagem. Às vezes, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E aquilo eu acho que machucou bastante a ele. Hoje ele foi super infeliz, ao invés de ele falar da forma de humilhação, ele foi falar que não tinha ar-condicionado. Ficou horrível isso aí. Até porque eu também verifiquei que na operação existem alguns vereadores que estão envolvidos também. Então, isso também, quanto mais gente envolvida, e se a Câmara dos Vereadores tiver realmente alguns vereadores que estão envolvidos com isso, é muito melhor você ter um boi de piranha e ele foi a pessoa que foi presa e tudo mais, né, do que todo mundo rodar sob o ponto de vista político. Então, eu acho que realmente, apesar da violência, né, e a gente até ter já uma lei dizendo que quando a pessoa não tem resistência, não é para ser algemado, não precisa disso. Mas tem toda uma questão de teatral, né? Sem dúvida. E esse é o ponto. Socialmente ele está condenado. Não estou dizendo nem em caso de impeachment e nem em caso de uma condenação por uma ação penal. Socialmente ele está condenado. Isso é muito grave. Daí que eu digo, né? E você tocou num ponto importante, né? Os vereadores, se por hipótese estiverem envolvidos, socialmente ele está condenado. Então vamos nos afastar dele. Aí eu digo, não tem nenhuma relação jurídica, é relação política. Vamos nos unir, salvar nossa pele e deixar uma pessoa que está socialmente condenada. Aliás, essa foi no mundo político, né, que eu vivo nos bastidores, a gente comentava muito sobre a Lava Jato, sobre isso. A pessoa estava condenada, independentemente de um julgamento político ou de um julgamento penal. Já estava condenada socialmente. Sim. Ele já não tinha mais vida para viver normalmente numa sociedade. Isso aconteceu principalmente com alguns elementos do PT, né? Zé Dirceu, Genuíno, essas pessoas ficaram completamente condenadas socialmente, né? Eles não podem nem sair em público, porque eles têm uma rejeição muito grande. Foi algo realmente muito... Eu falava que as pessoas são mortas-vivas, né? Porque eles estão vivos, mas eles não podem exercer nenhum tipo de cargo, nada que aquilo ofende a população. É uma morte social, né? São párias da sociedade, né? Exatamente. E aí fazer a meia-culpa, né? A imprensa tem culpa nisso, fazer a minha meia-culpa, né? A imprensa, ela é uma foto ou uma imagem que nem aquela, condena e destrói. Sim. E você tocou num ponto, o Genuíno. O Genuíno, ele está totalmente destruído por dentro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Genuíno, né? Não é mais aquela pessoa, independentemente de ser do PT, disso ou daquilo. Ele, como pessoa, ele perdeu até vontade não digo de viver, mas de ter ações de uma pessoa normal, de política, social. Ele não pode, às vezes, entrar num avião que ele é condenado pelas pessoas que estão ali no mesmo voo dele. Isso é terrível. Sim. Até mesmo num restaurante, né? Um simples restaurante, ele pode ser hostilizado com a forma mais abjeta, né? Mais absurda possível. Sim.
Muito complicado. Não que os nossos ministros do STF também não estejam na mesma situação, né? Todo mundo que é do mundo jurídico adoraria ser ministro do STF. Hoje, se me convidasse, eu não iria de jeito nenhum, porque essa condenação aos ministros é uma coisa muito pesada também. Né? Concordo. Eu gostaria de saber de vocês o lado social, político e o lado jurídico. Para variar, mais uma vez, aí se eu estiver errado, me corrijam, não só no caso do Guarujá, como em outros casos, temos envolvidas uma OS, uma organização social, para quem não tem conhecimento, enfim, que acaba em determinadas atividades que deveriam ser praticadas pelo Estado, pelo município, elas acabam tomando o lugar do que seria o Estado na prestação num determinado serviço, e nesse caso foi na área de saúde. E a impressão que eu tenho, e aí se eu estiver errado na minha forma de ver, enfim, de entender essa situação, me parece que se torna muito mais fácil através de uma OS, e aí não estou falando que são todas de forma alguma, mas é o que eu acabo vendo em determinados pontos, geralmente na questão de saúde, questão de educação, às vezes de entrega de merenda, enfim. A impressão que me dá é que fica muito mais fácil você fazer um desvio de dinheiro criando uma OS desse tipo, e se tem alguma forma de repente, evitar de se criar, se mudar a lei, ou se é uma questão intrínseca já da população mesmo, de estar acostumada com a corrupção, então vou criar um negócio para tirar vantagem, pegar dinheiro de forma fácil. Essa minha visão está equivocada ou realmente acaba acontecendo de uma forma mais comum do que a gente imagina? A OS e a OCIP, as duas foram criadas pela emenda complementar 19 para dar mais agilidade para o Estado e também diminuir o custo do Estado, mas principalmente dar mais agilidade para o Estado. Quando uma prefeitura ela presta serviço diretamente para uma unidade de saúde básica, todo o material ela tem que comprar por meio de licitação, por exemplo, todo o medicamento. O servidor público tem que ser de carreira, além do custo que a saúde tem para os cofres públicos. No município, o maior custo hoje é da saúde, independentemente da pandemia. É até mais do que a educação. É que a educação, o limite mínimo é de 25%, enquanto a saúde é de 15%. Mas a saúde hoje gasta muito mais do que do que a educação. Qual é o problema da OS? A OS, por facilitar, para desburocratizar, ela abre portas para o gestor mal intencionado, porque não tem o devido controle, a devida regulação. O que evita isso? Evita isso é você ter uma ação do gestor da prefeitura, o gestor da saúde, ter um controle severo e rigoroso e ter uma regulação, a regulação em lei, para evitar desvios. E o gestor, aquele que mede o serviço antes de fazer o pagamento, tem a medição e depois entra para a liquidação, ter noção de que aquele dinheiro realmente ele foi gasto porque era necessário, não houve faturamento e não houve desvio de dinheiro. Se não tiver um controle, uma regulação, os dois pontos rigorosos, é uma porta, até pela desburocratização. Por isso que o Estado ele é burocrático, né? As pessoas reclamam do Estado ser burocrático, né? Já diz de Max Weber, ele diz que o Estado tem que ser burocrático para garantir os controles. Se não tivesse controle, pega um gestor mal intencionado, um gestor da OS ou da OCIP, ou um gestor do próprio poder público mal intencionado, pode ser uma porta para o desvio de conduta e desvio de dinheiro. Mesmo os serviços, que são outros serviços, saneamento básico, saneamento, coleta de lixo, se você não tiver uma regulação boa,
a porta aberta para o desvio de dinheiro. Por isso as agências são muito importantes. Porém, essas agências reguladoras, hoje, infelizmente, elas também estão sendo dominadas pela política. A agência reguladora ela tem que ser de início ao fim, de cabo a rabo. Ela tem que ser eminentemente técnica. E ela está cedendo essa parte técnica para cargos políticos. Aí, se a agência reguladora, no caso de diversos serviços públicos, ela não funcionar, aí a coisa fica bem mais fácil. Porém, hoje, devido à tecnologia, hoje é muito mais fácil você pegar desvio de dinheiro público. E o político hoje, ele ainda tem a mentalidade do século passado, que você poderia andar com mala daqui para lá, de lá para cá. Hoje, todo o dinheiro, ele, quer queira que não, ele circula pela tecnologia, e é muito mais fácil você pegar. Por isso, quando o COAF saiu de onde ele estava, do Ministério da Fazenda, para ir para o Banco Central, foi um erro. Essa não é a função do Banco Central. Ele deveria estar ali, não deveria ter nem no Ministério da Justiça, deveria estar no Ministério da Fazenda, sim, porque o controle é fundamental. Mesmo o COAF estando nessa situação, hoje a tecnologia pega. Se você tentar desviar dinheiro público hoje, como você fazia no passado, uma hora você vai ser surpreendido pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e outros órgãos reguladores da República. Parece que é o que aconteceu nesse caso aí. Foram feitas as ligações, e aí, em tese, pelo que eu li, o gestor da prefeitura cortou o contrato, porque identificou algumas situações irregulares. E aí, por outro lado, quem seria o gestor ou o proprietário da empresa, enfim, caguetou, falando o português claro, para o Ministério Público, para a Câmara, acho que foi Ministério Público, Câmara, acho que o TCU também acabou verificando, enfim. Mas até chegar nesse ponto já se passou bastante tempo, enfim, o dinheiro já foi desviado. Vocês acham que teriam alguma outra forma de tentar evitar de chegar nesse tempo todo, depois de passar esse tempo todo, de tentar amarrar de alguma outra maneira, enfim? Ali tem dois pontos. Falar um pouco da questão de execução orçamentária. Tem um empenho que você faz no início do contrato. Houve um contrato entre a Prefeitura e a OS. Esse contrato ele é empenhado por ano e é pago mensalmente. Aí, antes de pagar, faz essa medição, e depois dessa medição faz a liquidação e depois paga. Então, na realidade, a fiscalização é posterior. E se não tiver um gestor atento, um gestor basicamente na contabilidade atento, e não tiver o medidor do serviço, aquele que é responsável pela gestão, pelo controle do contrato, que seja ativo, ou que tenha conhecimento, fica difícil pegar. Pegar antes é muito difícil. Normalmente a gente pega depois. Pode pegar antes se houver uma denúncia de um funcionário ou uma suspeita de faturamento. Mas mesmo assim, se eu tiver uma suspeita de faturamento, eu ainda vou depender da medição do gestor do contrato e vou depender da liquidação do agente fiscal na contabilidade. Antecipadamente, eu vejo dificuldades. Aí pode ter desviado muito mais dinheiro do que a gente pegou agora? Pode. Mas eu ainda não vejo maneira antes de pegar sem ser depois. O controle é posterior. Mas parece que nesse caso específico também teve contratação sem licitação para serviços onde a licitação era obrigatória. Então, nesse caso, nesse momento, já tinha um indício de que a gestão era fraudulenta, nesse ponto específico. Eu não tenho conhecimento. Nesse caso é fácil pegar. Porque são muito claras as regras. Aquilo que precisa de licitação e aquilo que é dispensa ou inexigibilidade. Se no caso vê que está sendo dispensado a licitação inexigível, é fácil pegar. Nesse caso eu não conheço. Mas aí é o que eu digo, ainda não entrou no caso do pagamento. É o que nós estamos vendo na CPI. A CPI, quando ela pegou nesse início, ela falou, quando foi por empenho,
não deu para pagar, porque ela já tinha sido denunciada. Mas, na verdade, o empenho, no caso daquela empresa que está sendo investigada na CPI, quem pegou foi o empenho, mas ela já tinha sido denunciada antes e não houve possibilidade de pagar. Aliás, não poderia pagar de hipótese nenhuma, porque o serviço não tinha sido prestado, não houve aquela medição que eu falei, né? Aí, nesse caso, se houve, é claro, aí é fácil pegar. Serviço que exige licitação, deu dispensa de licitação, pode ir atrás, que tem coisas, no mínimo tem que ser anulada essa licitação. Mas, juridicamente, o que você acha disso aí? Eu vejo que hoje em dia essas OCIPs, essas OS, na realidade, elas profissionalizaram um serviço que era pessimamente prestado pelos estados e municípios. Na realidade, eu acho que tem vários lugares que prestam um serviço, não vamos dizer de excelência, porque no Brasil é uma coisa um pouquinho complicada você dizer que é de excelência, mas de bom nível, até mesmo de bom nível em vários municípios. Essas OS são extremamente bem aparelhadas, bem estruturadas, elas sofrem uma fiscalização bem próxima do Tribunal de Contas do Estado e da União. Elas têm que prestar contas também para o Ministério Público, está todo mundo em cima deles, porque isso gera uma certa desconfiança desses procedimentos, e todos os órgãos de controle ficam em cima, cuidando com par e passo do que está acontecendo. O Ministério Público, especialmente, ele fica acompanhando até o dia a dia da prestação desse tipo de serviço. Nós temos várias, aqui em Santos, a Fundação Oswaldo Cruz, que é do Hospital Alemão de São Paulo, ela presta bastante serviço de saúde em vários estivadores, no estivador especificamente, isso, como em outros lugares. Também a Fundação ABC, que é uma outra OS, também que presta serviço em vários municípios. Então, tem muitas delas que têm uma certa respeitabilidade, né? A gente não pode rotular como se todas tivessem essa situação sui generis, digamos assim. Mas que, como disse bem o Chagas, o gestor do contrato, né, a pessoa encarregada pelo contrato, é ele que tem que cuidar das medições, ter todo o cuidado, porque o Estado é inoperante e é incompetente para fazer isso. Né? O Executivo é incompetente, porque sempre ele vem mais pelo lado político do que pelo lado técnico. Então, quando vai por esse lado político, vem os apaniguados, como aqui a gente vê até pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a área se tornando secretário de determinado assunto por relação política e não por relação de competência e de capacidade própria. Isso a gente vê com muita frequência. Então, eu acho que isso aí não vou dizer que é um bem necessário, mas foi a forma mais adequada que os gestores públicos acharam para ver isso. Como, por exemplo, até em Praia Grande, os imóveis serem de terceiros, isso aí barateia custo, porque o que o Estado agrega, né, que o Executivo agrega para poder manter tudo isso, é um valor astronômico, que na mão de um gestor comum, um gestor particular, ele consegue fazer mais o encontro de contas com menos necessidade, com menos burocracia que o próprio Estado, e consegue melhorar as contas e, por via de consequência, melhorar o próprio atendimento e a prestação do serviço. Eu vejo muito por esse lado. E você falou um negócio do COAF. O COAF, ele, através dos relatórios de inteligência financeira, ele identifica operações atípicas. E essas operações atípicas são destrinchadas pelos órgãos de fiscalização, pela Polícia Federal, pelo Banco Central, pela Receita Federal. Então, eles identificam aquela movimentação que não segue a regra ou que pode supor alguma inadequação, alguma irregularidade, alguma ilicitude. E, a partir dali é que é feita a investigação. O COAF é um órgão que se desvinculou que hoje em dia está vinculado, mas ele está mais vinculado também ao DRCI, a outros órgãos internos de Brasília, que eu acho que ele faz um serviço bem atento, que hoje em dia está dando
Porque o dinheiro, como o Chagas mesmo falou, follow the money, né? Segue o dinheiro que você acha. Pega, Macedo. Acabou. Lógico, conheço bem isso. Não tem jeito hoje. Por isso eu digo, quem pensar no século passado, esquece. Caixa 2, esquece. Vai pegar essas movimentações atípicas, pega. Agora, já que o Macedo... Aquela coisa que, para mim, é a coisa mais engraçada que eu acho, que é aqueles pequenos saques, né? Chamados Smurf. Smurf. Isso aí é a coisa que eles mais pegam, vários saques, repetindo pequenos valores. Isso é a coisa mais basilar, que o pessoal ainda pensa e engana alguém. Mas a impressão que a gente tem é que o ser humano, do modo geral, apesar da gente viver no mundo digital, ele ainda se comporta completamente no século passado. Então, ele acha que nunca vai ter um celular para filmar, o que não é verdade. Ele acha que ele vai conseguir esconder alguma coisa, o que não é verdade. Porque hoje o que mais existe, nós somos vigiados por tudo. Então, não dá para a gente se comportar no mundo hoje como a gente comportava no século passado. Mas parece que as pessoas ainda lidam, tem uma sensação de que isso não existe para elas, né? Olha, só para dar um exemplo. A gente faz a declaração do imposto de renda apenas por tradição. A Receita Federal tem todo o nosso imposto de renda. Se a Receita Federal ela quiser hoje, olha, a sua tributação é essa, você vai pagar isso ou você está isento disso. Você concorda ou discorda? Se a Receita Federal quiser fazer isso, faz hoje. A gente não precisa nem... Eles têm toda a nossa... Aliás, se tem uma instituição que evoluiu, até por causa da inflação, que evoluiu em tecnologia e em controle, é a Receita Federal. Mas só pegando de gancho do Macedo, a questão da OS, a agilidade que ela dá, a prestação de serviço que ela dá para a população, ela é incomparável com o serviço público. Já que você tocou nisso, eu vou aproveitar o gancho, Macedo. O serviço prestado pela instituição, Instituto Oswaldo Cruz, aqui, no Hospital dos Estivadores e na UPA de Santos, é algo que o poder público, ele, em termos de prestação de serviço de agilidade, ele não conseguiria acompanhar. É o que eu digo, tem que ter o controle, né? Agora, e a tendência do Estado hoje, ele é cada vez fazer só o que é típico do Estado, independentemente de ideologia. E vamos chamar de terceirizar tudo, PPP, OS, ou CIP na cultura e assim por diante, né? A agilidade é muito maior. A tendência hoje é o Estado cuidar o que é típico do Estado. E a prestação de serviço, desde que não seja o monopólio natural, a tendência, independentemente de ideologia, é você deixar para terceiros que a agilidade e a qualidade, já que você falou nisso, vou repetir, né? O Hospital dos Estivadores aqui com o Instituto Oswaldo Cruz é de uma qualidade exemplar. Sim. Bom, eu queria... Como diversas outras, né? Não só ele, estou falando do Oswaldo Cruz, que passa lá na minha secretaria, né? O pagamento passa na minha secretaria. E a gente tem é o que eu digo, o rigor na fiscalização, mas não só ela, a UPA também, e outros municípios, Praia Grande, que você citou, Praia Grande é outro serviço de excelência, em São Paulo também tem... Hospital das Clínicas. Hospital das Clínicas, não tem algo que é referência, né? Precisa, de novo, controle e regulação. E o político que você falou, o político, ele está no século XXI. Mesmo que ele use dinheiro vivo, ele vai ser pego. Uma hora esse dinheiro vai surgir e vai ter que explicar a origem. E aí, a eletrônica acabou com essa brincadeira. Os políticos ainda não entenderam isso. E muitos escândalos vão surgir e vai denegrir a política como instituição, né? Acaba denegrindo a política, a política que não presta. Acaba prejudicando todo mundo, como um ato desse acaba prejudicando a uma OCIP ou uma OS. Acaba
acaba desacreditando algumas outras que prestam um serviço de extrema qualidade e que a população acaba se beneficiando com isso, né? Então, realmente, a gente sabe que muita gente acaba generalizando isso e dizendo que é sempre uma corrupção, é sempre uma roubalheira, mas isso não é regra em todos os lugares, né? Graças a Deus, ainda bem, porque senão o Brasil estava perdido mais do que nós já estamos numa situação bastante complicada. Eu queria comentar um pouquinho sobre o discurso do presidente hoje, né, na ONU, que teve uma repercussão bastante negativa nos jornais do mundo todo, com alguns elementos que ele veio trazer, que algumas pessoas apontam como inverdade, e realmente tem alguns pontos ali que são bastante dúbios, né? Então, quando ele fala que o auxílio emergencial foi de $800, quando ele diz que a gente é pioneiro em energia renovável, a gente está no meio de uma crise hídrica e elétrica e na iminência de termos apagão em vários lugares. Então, assim, fica muito difícil a imagem do Brasil lá no exterior diante de um discurso como a gente viu hoje. Essa é a minha opinião. O que você acha, Chagas? Ele fez um discurso aí vendo apenas o aspecto político, né? Nem vou falar da comer pizza na calçada, até estava brincando com meus amigos. Imagina o Guga, o Ayrton Senna, o Pelé, o Guga em Paris comendo pizza na calçada. A imagem que passaria do Guga, que é um ídolo, Senna, lá na Itália, onde ele é adorado, ele comendo pizza, não caberia. Então, esse é um ponto. E tem a liturgia do cargo. A liturgia do cargo é fundamental. Manchou muito a imagem. E, pior do que isso, a cena obscena do ministro da Saúde. Aquela cena obscena, pelo amor de Deus, é denegrir definitivamente a imagem de toda uma nação. Nós estamos falando, né, um deslize de uma OS acaba generalizando, o desvio de um prefeito acaba generalizando. O comportamento da equipe do Bolsonaro, do Luiz Eduardo, que é um general de 5 estrelas, mesmo da reserva, o comportamento principalmente do Queiroga, mancha a imagem. Agora, uma análise política, estritamente política, ele falou para os seus seguidores. Ele nunca esteve preocupado com a realidade. O discurso dele, 80% descolado da realidade, 20% com o pé na realidade, mas 80% descolado da realidade. Ele falou para os seus. Ele foi lá para manter aquela sua base unida, ativa, mobilizada, que eu chamo de 15% de extrema-direita e 10% de direita radical. Ele está querendo manter esses 25%. Ele falou para esses seguidores, principalmente esses 15% de extrema-direita, para ter uma possibilidade de ir para o segundo turno e lá radicalizar o discurso ideológico de novo com fake news, que é a sua prática, e disputar a eleição. Ele não estava preocupado com a imagem da nação, ele não estava preocupado em falar a verdade, ele estava apenas preocupado num projeto eleitoral que ele está interessado lá em outubro, e ele só pensa nisso desde que ele assumiu a presidência da República. Independentemente disso, aqui no Brasil, a economia está numa situação muito difícil, muito preocupante, e é disso que nós deveríamos estar tratando. Mas ele desvia o assunto, em vez da gente falar que no ano que vem a inflação vai chegar a 10%, o PIB vai crescer 1%, ele desvia a atenção, criando factoides. E a gente até discuta, às vezes, na imprensa, a gente tem que dar isso, ou nós temos que falar que as pessoas não estão comendo carne, estão comendo pé de galinha. Mas é o presidente que está falando, então nós temos que noticiar. E ele usa isso muito bem, ele desvia o foco. Você vê o caso agora, nós estamos falando do hospital, o caso de um hospital que talvez tenha feito
testes indevidamente com idosos, pessoas vivas. O que ele fez? No dia seguinte, ele já saiu com o discurso obrigando o Queiroga também aceitou. Não vamos dar vacina para menores de idade. Ele desvia o assunto. Então, é uma estratégia que ele faz, e o pensamento dele, só para encerrar, eu estou há 30 anos na política, há 30 anos eu venci assim, há 30 anos eu cheguei à presidência da República. Certo estou eu, errado estão vocês. Mas, no fundo, lá, hoje eu tive que ler todas as manchetes de jornais internacionais, todas elas denegrindo a imagem do país. Independente de qualquer coisa, a liturgia do cargo e o respeito à realidade de um país é fundamental. Mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a eleição lá em 2 de outubro, falar para os seus e chegar no segundo turno e fazer uma guerra ideológica. Queria aproveitar esse gancho que você falou, Chagas, e até com o que a Raquel comentou. Você acha que se eventualmente, do jeito que a coisa está se encaminhando, da possibilidade de apagão, estão falando até de voltar com o horário de verão, que ele era contra, enfim, para tentar dar uma segurada em gasto de energia e tudo. Se acabar se concretizando essa questão de apagão, crise hídrica, a inflação aumentar tanto, você acha que ele vai ter fôlego para ir para um segundo turno? O problema do segundo turno, independentemente da crise hídrica, eu acredito que nós teremos apagões. Nós vamos entrar, provavelmente, não vou afirmar, provavelmente nós vamos entrar na estagflação, independente da crise hídrica. A crise hídrica ela vem forte e nós vamos ter apagões esporádicos, nós vamos ter esses apagões. Mas nós vamos ter uma estagnação, que nós vamos passar de 10% de inflação e o PIB no ano que vem já está contratado, não cresce mais de 1%. Isso já é o suficiente para ele não ir para o segundo turno. Porém, a terceira via ainda não tem um nome. Não adianta eu dizer, eu quero a terceira via, se eu não tenho um nome. A dificuldade não está nos erros da economia. A dificuldade está em encontrar um nome que seja a terceira via e que possa tirar o Bolsonaro do segundo turno e colocar um outro nome no segundo turno para disputar com o Lula. E só estendendo o impeachment, acho mais fácil sair o impeachment do prefeito de Guarujá do que o impeachment do Bolsonaro. O impeachment do Bolsonaro não interessa a ninguém, não interessa ao Lula, porque o adversário mais fácil para o Lula é o Bolsonaro, e não interessa para o Centrão, para o Lira e para o Ciro Nogueira. Não interessa porque eles estão dominando todos os recursos orçamentários da União. Quando eu digo todos, todos mesmo. Eles determinam como vai funcionar o orçamento de 2022, dando mais para os seus redutos eleitorais do que para o interesse de toda uma nação. Então, impeachment acho difícil. Em condições normais, ele não deveria ir para o segundo turno, mas o centro não consegue ter um nome. Tanto que as últimas pesquisas que saíram, só para encerrar, 15% apenas dizem que não votariam nem no Bolsonaro e nem no Lula. Você vê 80%, apesar de tudo, apesar de todo o desgaste do PT e do Lula, apesar de toda essa gestão que principalmente na pandemia foi um desastre. 85% da população ainda fala que vota num dos dois. Apenas 15% buscam uma terceira via. Por que nós não estamos... E se você for ver esse universo, ele é muito maior. Querem a terceira via, só que não tem um nome colocado. Eu vejo muita dificuldade em um ano ter um nome colocado. Pode até ser que tenha um nome colocado, mas eu acho muito difícil e socorrer. E agora, contra a economia, vai ser pior para o Bolsonaro do que a própria pandemia, porque a desigualdade social no Brasil ela vai crescer de tal maneira, a inflação vai comer de tal maneira o poder aquisitivo, que os ricos vão ficar cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e essa desigualdade, essa economia que vai estar em estagflação, vai ser muito difícil para o Bolsonaro recuperar a economia e chegar bastante competitivo lá na frente. O que derrubou, só agora definitivamente para encerrar, o que derrubou o Serra na sucessão do Fernando Henrique?
foi a crise hídrica, e a crise hídrica vai se repetir. E a crise hídrica se repetindo, além de ter os apagões esporádicos, ela vai gerar uma inflação maior. E em uma inflação que já está muito alta, uma inflação de energia, energia elétrica e inflação de combustível, que pune mais a classe média e a classe baixa. E essa, na hora que for fazer a conta, eu não como mais carne, eu como pé de galinha, ela vai ter um fator preponderante, ainda que venha a transferência de renda, né, o ex-Bolsa Família, agora o Auxílio Brasil, ainda que venha, não é o suficiente para reverter pela questão econômica e social que nós estamos vivendo. Doutor Macedo, eu queria a sua opinião para saber se tudo isso que a gente tem visto aí com o chefe do executivo, né, chefe de Estado e chefe de governo, se teria como ele ser indiciado por crime de responsabilidade, pelos fatos que a gente tem visto que estão sendo apurados. Eu, honestamente, eu pessoalmente, né, eu vejo um grande exagero, um absurdo com relação à CPI da Covid. Eu acho que ela quer arrumar um fator político, como até o Chagas comentou, o negócio da Covaxin. Para mim, isso aí é mero ato preparatório. Mesmo que fosse, não existia ideia que são impuníveis. Então, eu acho que isso aí está mais jogando para a galera do que... Eu, tecnicamente, acho um absurdo. Mas no Brasil tudo é possível, né? Infelizmente, aqui no Brasil tudo é possível, mas eu acho base jurídica, base legal, é uma especulação tremenda, absurda. O que a gente tem visto, para mim, é um circo, aquela CPI da Covid, é uma coisa absurda, na minha opinião, pelo amor de Deus. Sim, eu estou aqui entrando no mérito. Não houve nenhum ato consumado, né? Predileção, mas eu não vejo nenhum ato genocida. Quer dizer, então vamos também pôr o Biden, pôr o Trump, pôr o Macron, todos os gestores, todos os presidentes, primeiros-ministros do mundo inteiro são genocidas, porque tudo bem que ele fez vários equívocos, foi desastrosa a condução dele, esse negacionismo é um absurdo, não estou entrando, mas a pandemia é uma realidade que acometeu o mundo inteiro, não foi uma exclusividade do Brasil, né? E pôr a culpa exclusivamente numa única pessoa, é uma sucessão de equívocos que foi por mais ou por menos, mas os danos colaterais iriam existir de qualquer forma, né? Muita gente ia morrer e já era de conhecimento, né, público de todos que pessoas iriam morrer. O nível, talvez, aí, mas eu acho que entrar num crime de responsabilidade, eu acho um exagero muito grande. E totalmente divorciado. A gente está no Brasil, num país tão machucado, tão dilacerado, com um presidente que não faz nada para unir, aí vem o Congresso que quer piorar a situação. Eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de empatia com o que toda a população está sofrendo e ser um pouco menos beligerante e tentar fazer um pouquinho da união. Como o Chagas falou, um nome de uma terceira via, eu acho que isso a gente não consegue construir. E quando cada nome que se tenta construir já é destruído na sequência. Tinha tudo para se tornar uma terceira via, mas ele mesmo se destruiu. Eu acho que todo mundo que não consegue atrelar. Agora, o PT, eu acho que... agora eu fico com aquela dúvida, né? PT vai conseguir retornar ao poder? PSDB, eu acho que é um partido também que tem... É um PT menos com azul e amarelo, não deixa de ter a mesma vocação, os mesmos problemas que teve Dersa, Serra, todo mundo aí também, o Tancredo, o filho neto do Tancredo, o Aécio Neves. Então tem um monte de cicatrizes, que todos eles, que tudo isso vai virar bala, e já vai o povo, o combalido do povo, apanhar de novo, e a gente não consegue pegar alguém que tenha simpatia, que tenha esse respeito com a população e tem que trabalhar um pouquinho por nós, né? É complicado. Sim. O Bolsonaro, por mais que ele possa fazer algumas coisas, que eu pessoalmente acho aquele Tarcísio um cara brilhante. Eu acho que é o cara que é o ponto fora da curva desse governo, aquele Tarcísio. Eu acho que é um cara diferenciado, mas também
né? Não vai conseguir fazer voo solo jamais. E aí a gente vai nessa luta, nesse cachorro correndo atrás do rabo, e lá se vão várias décadas e a gente no mesmo lugar. O país do quase, né? Exatamente. E a minha preocupação, se permitir, a minha preocupação é justamente essa. Se nós elegemos o Bolsonaro, nós vamos continuar na guerra ideológica. Se a gente eleger o PT, nós vamos ter metade da população contra o PT. E nós vamos continuar brigando por mais 4 ou 8 anos. E o Brasil tem que sair desse conflito. Nós necessitaríamos realmente de propostas novas, nem voltar no passado e nem no presente. E qualquer um dos dois que ganhe, e eu não estou vendo muita alternativa, não. Ou da Lula ou da Bolsonaro. Não vai ter condições, porque vai ter, no mínimo, metade da população contra. Verdade. E nós vamos ficar... E nós estamos assim, e o Macedo tocou num ponto. Quem detonou essa situação foi o Aécio Neves. O Aécio Neves, lá naquela eleição, ele que detonou todo esse processo que vem se estendendo desde 2012, né? E teve o apogeu em 2013 naquele movimento de junho de rua, e até lá, de lá até aqui, nós não estamos fazendo política, nós não estamos divergindo, nós não estamos tendo adversários, nós estamos tendo inimigos, e o país nessa situação difícil, e eu sou cético em relação aos próximos 4 anos, ganhe um ou ganhe outro. Aí é questão de orar, né? Vamos ver se aparece uma terceira via aí. Uma terceira via que nos dê uma perspectiva com propostas, né? E que tenha um mínimo, né? Divergir tudo bem, mas chegar num consenso, né? E aí, Macedo, que eu vejo também, só para encerrar definitivamente, né? A nossa república ela está muito conflituosa, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário. Os 3 poderes não estão se entendendo. Isso aí fica difícil. E agora, para terminar mesmo, nenhum país consegue ser governável com 30 partidos no Congresso. É impossível. E isso nós também temos que mexer. Por isso eu sou cético. Bom, gente, nosso programa infelizmente está terminando, o papo está muito bom. Quero passar a palavra para o Emerson para ele dar as considerações finais. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois, mais uma vez. O papo acaba fluindo e o tempo voa, e a gente, quando vê, já está no final do programa. Como sempre, vocês dois acabam abrilhantando com a presença de vocês, com os comentários. Agradecer o pessoal de casa. Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos internautas, que hoje, infelizmente, a gente acabou nem citando o nome de quem participou. Mas obrigado aí mais uma vez por assistir, participar. Obrigado mais uma vez vocês dois por terem aceitado o convite e terem participado do programa. Bom, eu também quero dar a minha palavra final aqui, dizer que o programa realmente foi muito proveitoso, né? Falar sobre política é minha grande paixão, apesar de ser advogada, né? Sou professora de ciência política, então falar de política, eu sempre falo que a gente pode discutir política sempre, o que a gente não pode discutir é ideologia, que são 2 coisas completamente diferentes. E é isso que eu gostaria que os brasileiros entendessem um pouquinho, para a gente viver um pouco mais em paz e conseguir que o país efetivamente entrasse em desenvolvimento, que as pessoas menos favorecidas conseguissem ter uma melhoria na sua condição de vida, e que eu também sou muito cética a essa próxima eleição. Eu acho que nós vamos ficar nesse dualismo, e isso não leva o país a lugar nenhum, muito pelo contrário, prejudica a nossa produção, nosso desenvolvimento e a nossa imagem do ponto de vista externo. Eu agradeço aos dois por aceitarem o convite, e a palavra final de vocês aqui para os nossos internautas. Eu que agradeço, estou à disposição toda vez que a gente puder bater esse papo gostoso, política, jurídica, eu estou à disposição, né? E apesar de cético, né, a gente tem que continuar
orientando a população na medida do possível que a saída do país é a política, é fazer política. Fora da política, a gente não tem solução. Não é com conflito, não é com confronto que a gente vai resolver essa situação. Mas sim, acompanhando a política, fazendo política, discutindo política, não brigando política, que a gente pode ter, apesar do meu ceticismo, um país melhor para o futuro, onde que a gente vai tratar das coisas mais importantes do país, que hoje, nesse momento, o que eu vejo é renda, fome e desemprego. E deixar essas discussões que você falou, ideológica do lado, vamos discutir política, não vamos discutir ideologia, e resolver esses problemas. Não é resolver esses problemas, iniciar um debate para que a gente possa discutir o que o Brasil precisa realmente para sair dessa crise, que eu vejo uma crise econômica, social e política também. Oi, Macedo, pode falar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade por estarmos aqui nessa conversa hiper agradável e conversar um pouquinho sobre o nosso país, né? O que a gente precisa, na realidade, como bem disse o Chagas, é chegar num consenso, termos maturidade política para discutir a política e não embate, não guerra ideológica. Cada um tem seu pensamento, eu acho que acima de tudo, a gente tem que ter respeito a tudo. Como eu falo, né, quando o PT ganhou 8 anos seguidos, né? 4, 8, 12, quase 16 anos, né? Quase 16. No poder, eu nunca fui nenhum partidário do PT, mas sempre respeitei, porque queiramos ou não, ele e ela eram nossos presidentes. Então eu acho que tem que ter todo o nosso respeito, toda a nossa devoção. Eu acho que também eu só rezo a Deus para que o nosso presidente passe a ter um pouquinho mais de respeito para com os seus desafetos, aqueles que não comungam com a sua ideologia, e que esse nome que essa terceira via surja. Eu sou um esperançoso, mas eu acho que é uma coisa muito difícil. Não vou dizer que eu sou incrédulo, mas eu acho que é muito difícil de acontecer. Agradeço a todos, aos internautas, Raquel, Emerson, a todo o pessoal de suporte aí. Meu cordial boa noite e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, gente. Até a próxima oportunidade e até a próxima semana com Fatos em Destaque. Boa noite. Boa noite.